Quantas vezes a vida te empurrou para um canto e você se viu cercado pelo medo, pela dúvida e por vozes que diziam: fuja, não vai dar certo, desista. Quantas vezes o mundo pareceu desabar sobre os seus ombros e tudo o que você tinha era a sua fé. Talvez frágil, mas ainda viva. O Salmo 11 nasce exatamente nesse ponto de virada. É um salmo para os momentos em que a pressão para abandonar o barco se torna quase insuportável. É o instante em que Davi, um homem de batalhas e de profunda fé, é aconselhado a correr, a se esconder, a duvidar, mas ele escolhe permanecer firme, ancorado em uma confiança que transcende as circunstâncias. Este não é um salmo de lamento, é um salmo de resiliência espiritual. Um cântico de coragem erguido em meio às ruínas aparentes. Para entender a profundidade da resposta de Davi, precisamos imaginar o cenário. Davi não era um estranho ao perigo. Desde jovem, enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Enfrentou o gigante Golias com uma funda e uma fé inabalável. Como rei, enfrentou inimigos externos e traições internas, inclusive de seu próprio filho. O conselho para fugir não era um exagero. O perigo era real, os inimigos eram poderosos e, em muitos momentos, os alicerces da justiça e da ordem pareciam ter desmoronado ao seu redor. É nesse contexto de caos e ameaça que seus amigos, provavelmente com a melhor das intenções, lhe dizem: foge como um pássaro para o teu monte. Pense nessa imagem. Um pássaro é uma criatura frágil, assustada, que busca refúgio na solidão e na altura das montanhas para escapar do predador. O conselho era lógico, prudente aos olhos humanos. Salve-se quem puder! A situação é insustentável. Mas a resposta de Davi, logo no primeiro versículo, corta o ar e muda toda a narrativa. Ele não grita, não se desespera. Ele declara com uma serenidade poderosa: no Senhor confio. Essa frase não é um otimismo vazio. É uma declaração de identidade e de lealdade. É como se Davi dissesse: vocês estão olhando para a tempestade ao meu redor, mas eu estou olhando para o Deus que comanda a tempestade. Meu refúgio não é um lugar geográfico, como uma montanha. Meu refúgio é uma pessoa, o próprio Deus. Essa escolha entre a montanha do medo e o refúgio em Deus é uma escolha que todos nós enfrentamos. A montanha representa nossas fugas, o isolamento, a distração, o cinismo, o entorpecimento diante dos problemas. É tentar encontrar segurança em algo que podemos ver e controlar. A confiança em Deus, por outro lado, é um ato de fé radical. É permanecer no lugar da batalha. Não por teimosia, mas por convicção de que não estamos sozinhos. O Salmo continua, descrevendo o porquê do medo ser tão convincente. No versículo 2, Davi detalha a ameaça. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Isso fala de ataques que não vemos chegando. São as fofocas, as traições, as injustiças planejadas na escuridão, as palavras que ferem como flechas e que visam atingir o nosso ponto mais vulnerável, o nosso coração, a nossa integridade. Então Davi faz a pergunta que talvez seja o clímax de toda a crise, uma pergunta que ecoa até os nossos dias. Versículo 3. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Esta é uma questão profunda. Os fundamentos são as bases da nossa sociedade e da nossa vida. A verdade, a justiça, a confiança, a família, a própria fé. O que fazemos quando vemos a mentira sendo celebrada como verdade? Quando a injustiça parece prevalecer em todos os níveis? Quando as instituições em que confiávamos desmoronam? O que resta quando o chão debaixo dos nossos pés parece desaparecer? A pergunta fica no ar carregada de angústia. E a resposta de Davi não é uma solução política ou uma estratégia humana. A resposta é uma mudança de perspectiva. Ele eleva os olhos do chão que treme para o céu, que permanece inabalável. No versículo 4 ele declara: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Esta é a virada do Salmo.
Enquanto na terra os fundamentos são abalados, no céu existe um trono que nunca se move. Enquanto o caos reina aqui embaixo, lá em cima há ordem, soberania e propósito. Deus não foi pego de surpresa. Ele não está andando de um lado para o outro, preocupado com os acontecimentos. Ele está em seu templo, em seu lugar de autoridade e santidade, reinando. E a partir desse trono, ele não está indiferente. O versículo continua: os seus olhos observam, as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. Que imagem incrível! Deus não tem apenas uma visão panorâmica e distante. Suas pálpebras, um detalhe tão íntimo, examinam. Isso fala de um escrutínio cuidadoso, de uma atenção focada. Ele vê além das aparências. Ele vê as intenções ocultas, as flechas preparadas na escuridão e, mais importante, ele vê o coração do justo que sofre. O versículo 5 aprofunda essa ideia. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Aqui está um ponto crucial. A aprovação do justo não é um sinal do abandono de Deus, mas da sua atenção. O fogo que testa o ouro não tem a intenção de destruí-lo, mas de purificá-lo, de remover as impurezas e revelar seu verdadeiro valor. As dificuldades que enfrentamos muitas vezes são o campo de treinamento onde nossa fé se torna mais forte, mais resiliente, mais genuína. Ao mesmo tempo, o Salmo é claro sobre o destino da maldade. Deus não é conivente com a injustiça. Sua própria natureza santa se opõe à violência e à perversidade. E essa oposição divina tem consequências. O versículo 6 descreve de forma poética e forte o juízo. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Esta será a porção do seu copo. Essa não é uma linguagem para nos alegrarmos com a desgraça alheia, mas para nos dar a certeza de que a justiça, no final, prevalecerá. O universo moral de Deus se inclina para a retidão. Nenhuma maldade ficará sem resposta. A conta sempre fecha. Depois de atravessar a tentação da fuga, a descrição do perigo, a crise dos fundamentos e a visão da soberania e justiça de Deus, Davi encerra o Salmo com uma das promessas mais belas e esperançosas de todas as Escrituras. Versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Observe o final. A recompensa final do justo não é a destruição dos seus inimigos. Não é a riqueza material ou uma vida sem problemas. A promessa suprema, o destino final de quem persevera na fé, é ver a face de Deus. É a comunhão íntima, a presença restaurada, a clareza total que vem de estar diante da fonte de toda a verdade, amor e justiça. Essa é a esperança que nos sustenta. O medo não terá a palavra final. O mal não prevalecerá para sempre. O justo, mesmo ferido, mesmo provado, verá a face de Deus. Agora respire fundo. Permita que essa verdade atravesse o seu coração. Talvez você esteja hoje enfrentando seus próprios conselheiros do medo. Talvez os fundamentos da sua vida pareçam estar rachando. A tentação de fugir para a sua montanha particular pode ser imensa. Mas o Salmo 11 te convida a fazer uma escolha diferente. A escolher a confiança em vez do medo. A elevar os seus olhos do caos terreno para a estabilidade do trono celestial. O trono de Deus não se abalou. Ele continua firme. O mundo pode girar descontroladamente, mas o Senhor continua reinando. E porque Ele reina, você pode descansar. Porque Ele é justo, você pode ter esperança. E porque Ele ama os retos, você tem a promessa de que um dia verá a sua face. Se esta reflexão sobre o Salmo 11 fortaleceu o seu coração, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu refúgio, para declarar a sua fé junto com esta comunidade. Se você acredita que esta mensagem pode trazer esperança a alguém que está pensando em desistir, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E para continuar mergulhando na sabedoria transformadora dos Salmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você continue recebendo nossos vídeos. E lembre-se sempre, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quem confia em Deus tem um alicerce que não pode ser abalado. Amém.